começam a ficar irritados com o sonho de José. E aí, para piorar, Jacó prepara uma túnica, que era só os príncipes, filhos de reis que usavam, preparou uma túnica muito bonita e deu para esse seu filho de presente, para José. E eles começam a observar que Jacó tinha assim uma afeição, um amor muito grande para esse seu filho, e era um amor diferenciado, que causava também inveja, descontentamento entre seus irmãos. Aí esses irmãos de José começam então a ficar irritados com esse seu irmão, porque era o filho preferido. Por isso que nós temos que ter cuidado, não podemos tratar filhos de forma desigual. Temos que amar igualmente os filhos, tratar com respeito, dignidade e amor. Aí, José tem mais um sonho. Agora, a lua e as estrelas se curvam diante do sol. E ele então vai e conta esse sonho para os seus irmãos, para o seu pai. E dá de entender que José está dizendo que ele ia se sobrepor a todos eles e que eles um dia iriam se curvar diante dele. E o sonho de José traz indignação aos seus irmãos. E aí esses irmãos de José, eles começam a ter não só inveja, mas ódio do seu irmão. E que isso é perigoso, né, irmãos? A inveja, com o tempo, ele vai causando até mesmo ódio. A inveja, ela é uma maldição na vida das pessoas. E aí José, então um dia está lá, seus irmãos saem e vão, eram pastores, vão buscar pastos para suas ovelhas, e eles vão para mais de 100 quilômetros para a cidade de Siquém. A cidade de Siquém havia acontecido algo lá muito terrível, em que a filha de Jacó, chamada Diná, se apaixonou por Siquém, que era o rei, o príncipe da cidade de Siquém, tinha o mesmo nome da cidade. E então ela foi abusada por esse príncipe, e esse príncipe se apaixonou por ela, e até Jacó pediu clemência, que eles unissem o seu povo, o que era necessário eles fazer. Jacó propôs que todos os homens da cidade se circuncidassem, e assim foi feito o acordo. Mas os dois irmãos de José, mais velhos, eles ficaram muito indignados, foram na madrugada e mataram todos os homens da cidade de Siquém. Por isso Jacó teve que sair de lá fugindo com a família e foi para uma terra muito distante. E interessante que esses irmãos, esses filhos de Jacó, resolvem voltar lá para buscar pastos. De lá eles saem para uma outra cidade. E aí Jacó chama José tinha 17 anos de idade já. Diz: olha, você vai até os seus irmãos e leva alimento para os seus irmãos, veja onde eles estão, o que é que eles estão fazendo, o que está acontecendo, e trata para mim. Eu gostaria de saber como é que está a situação por lá. Aí José sai, vai em direção à cidade de Siquém, e de lá José se perde. Ele encontra um moço que diz: ei, o que você está fazendo aqui? Ele diz: olha, eu estou procurando meus irmãos, que eles são pastores de ovelhas. E aí você olha, eu ouvi ele dizendo que eles iam para outra cidade, e deu para o lá. E aí José vai. Aí quando os irmãos de José, que odiavam ele, olharam José vindo de longe, eles disseram: lá vem um sonhador. Nós vamos pegar agora esse sonhador, nós vamos matar ele, e nós vamos ver o que vai ser feito agora do sonho do tempo. Olha, irmãos, eu quero dizer, eu vou pontuar algumas coisas aqui que é interessante. Primeira coisa, você precisa ter sonho. Quem não sonha não tem perspectiva de vida. Mas os teus sonhos você não pode contar para qualquer pessoa, porque nem todo mundo que bate nas tuas costas é teu amigo. Nem todo mundo vai ficar feliz com o teu progresso, com o teu crescimento, com a tua felicidade. Às vezes, só no fato de você acordar feliz já causa inveja nas pessoas. Causa inveja. Só no fato de você acordar, de você sorrir, de você estar feliz. Você quer ver o seu inimigo feliz? É quando você vai e conta para ele uma derrota. Quando você fez graça na minha vida, eu não sei o quê, eu sou derrotado, eu vou acabar com a minha vida. Aí seu inimigo fica feliz, ele lhe abraça, ele diz: oh, meu pai, eu estou aqui. Mas vai contar uma vitória, uma felicidade, um progresso para você ver. Então, nem todo mundo. Então, os irmãos de José começaram a odiá-lo pelos seus sonhos. E aí, o irmão de José, Judá,
vindo de José, estava vindo, os irmãos dele propôs matar José. Ele disse: não, ele é nosso irmão, ele é nosso sangue, não vamos fazer isso. Tem um poço aqui no deserto que está seco, vamos jogar ele dentro desse poço, vamos deixar ele lá. Só que Judá estava com a intenção de ir depois resgatar o irmão e levar escondido para casa. E aí José estava jogado nesse poço, e a Bíblia diz que José clama pela misericórdia, e ele passa um momento de aflição na sua vida, chora muito, se desespera, e os seus irmãos não estão nem aí com o lamento de José. Estão lá almoçando tranquilamente, quando de repente, lá vem os estrangeiros, que é o Amalequita, que era os ismaelitas, vinham, aí o irmão dele da irmã dele: olha, mas nós matamos José, nós vamos vender ele como escravo. Naquela época, a escravidão ainda operava e as pessoas elas eram vendidas como escravos, como objeto. Alguns até se vendiam como escravos, outros prometiam pessoas como escravos, e era um negócio muito terrível, era como um objeto. E aí eles pegaram José, o sonhador, o menino abençoado, que acreditava em Deus, que confiava no Senhor, que tinha sonho, e agora José é vendido como escravo para os ismaelitas que estavam indo para o Egito. E aí José é levado como escravo, e os irmãos de José voltam, pegam a túnica de José, rasga a túnica dele, mata lá um animal, um cabrito, um bezerro, e suja de sangue, e manda para o pai deles: olha, o seu filho foi comido aí por uma besta-fera. Irmãos, aquilo foi como se arrancasse o coração de Jacó. Jacó sofreu pela morte do seu filho durante 22 anos. Aquilo foi definhando Jacó. Por mais que os filhos e as filhas tentassem consolar Jacó, a Bíblia diz que ele não aceitava ser consolado. Ele chorava, ele se lamentava por causa da morte desse seu filho. No entanto, irmãos, imagine José, um rapaz cheio de sonho, de vida, de expectativa, agora se vê numa situação difícil, ameaçado de morte, e agora vendido como escravo por 20 peças de prata. E aí José, naquele momento de terror, de dificuldade, você não pode imaginar o que pode ter passado na cabeça daquele menino de apenas 17 anos. Uma das coisas é: como é que eu vou viver agora longe da minha família, do meu pai? Agora eu vou ser escravo. O que vai ser feito desse sonho que Deus me deu? Por que eu estou passando por isso, por essa situação? E aí, irmãos, quando eu vejo as bênçãos de Jacó sobre o seu filho, que elas são proféticas, nós observamos o seguinte: que Deus, quando Ele tem um plano na nossa vida, até as coisas ruins que acontecem, se você é traído, se você é maltratado, se alguém tenta te derrubar, se alguém tenta fazer algo contra você, todas essas coisas, não, às vezes, estão te aproximando para o propósito de Deus. O propósito de Deus era fazer com que os filhos de Jacó se tornassem numerosos. O propósito de Deus era fazer deles uma nação forte. O propósito de Deus era salvar o seu povo em momentos de fome e de crise. E por isso José estava sendo, os inimigos dele pensavam que estava jogando ele ao esquecimento, mas na verdade estava jogando ele no propósito de Deus. Aleluia. E às vezes a luta que nós enfrentamos, as dificuldades e até as crises que nós enfrentamos, nos aproxima mais do propósito de Deus, porque Deus vai limpando o nosso caminho, Deus vai tirando quem não é, vai deixando o que é, vai tirando uns, vai colocando o outro, e Deus vai mexendo no tabuleiro e vai organizando a nossa vida da forma que Ele quer, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Então não fique desesperado, desesperada, quando as coisas não derem muito certo para você, quando você começar a enfrentar crise na sua vida, dificuldade, perseguição, alguma coisa. Se você está plantando coisas boas e você sabe o que você está plantando, então você não deve temer a colheita, porque Deus está no controle da sua vida. Amém? Então José foi vendido. Chega lá, os ismaelitas vendem José para Potifar, que era um dos generais mais principal de Faraó. Mas de Potifar por causa de José. Lembre-se da bênção de Jacó: José é um ramo frutífero. Aonde José
ia, onde José estava agora, ia prosperar, ia dar frutos. Aonde José ia, aonde José chegava. José chega na casa de Potifar e Potifar observa que a vida dele começa a mudar, a casa dele começa a prosperar, as coisas começam a acontecer exatamente por causa de José, que era um rapaz abençoado, tinha sonhos, era um rapaz que andava com Deus, e a Bíblia diz que Deus era com José. Aí você imagina, José jogado no poço, Deus era com José. José é vendido como escravo, Deus era com José. Agora José é vendido para Potifar, Deus era com José. Aí você pensa assim, mas como pode Deus ser uma pessoa que só está acontecendo coisa ruim com ele? Mas tudo tinha um propósito designado, arquitetado por Deus na vida de José. E aí a esposa de Potifar, sem graça de José, quer se deitar com José. José disse, não, eu não vou pecar contra o meu Deus. E aí ela finge um estupro, uma tentativa lá, e aí José é lançado no calabouço e fica ali na prisão, agora preso durante muitos anos. Lá na prisão, José interpreta o sonho do padeiro, que é morto, depois o sonho do copeiro do rei, que é restituído novamente ao seu cargo de copeiro do rei. José ainda diz para ele, olha, agora quando tu estiver lá, te lembre de mim. Aonde o copeiro, depois que foi, se esqueceu de José. 2 anos se passou, nem todo mundo se lembra da nossa bondade. Irmãos, a pior coisa que tem é a ingratidão. A ingratidão é o pior dos defeitos dos homens. Nunca seja ingrato com alguém que fez algo com você, que estendeu a mão, que lhe abençoou em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história. Nunca seja ingrato, porque a gratidão, ela é a rainha de todas as virtudes. E a gratidão, ela abre portas para novos milagres. Seja grato, aprenda a agradecer. O copeiro nem se lembrou de José, mas Deus estava com José. Diga, Deus estava com José. Deus estava com José. Aleluia. Mas José está preso agora, esquecido, sofrendo. Aí a Bíblia diz que agora não é mais o padeiro sonhou, morreu. O copeiro sonhou, foi restituído. Agora quem vai sonhar? Faraó. Faraó tem um sonho emblemático. Ele sonha assim, rapaz, ele sonhou e viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? As magras comiam as 7 vacas gordas e continuavam magras. 7 espigas robustas, 7 espigas magras comiam as 7 espigas gordas e continuavam magras. Aí Faraó endoidou com aquele sonho e começa a chamar os magos, os feiticeiros, os adivinhos e todo mundo para adivinhar, interpretar o sonho, e ninguém resolvia. Sabe por quê? Porque quem tinha dado o sonho para ele foi Deus, e só Deus tinha a interpretação do sonho. Deus está desenhando o caminho de José, e ali está começando a dar certo o sonho de José. Ele teve que as estrelas, né, a lua se curvaria diante do sol, esse sol representava ele, e vai se desenhando a coisa. Aí o copeiro se lembra. Não, tem aqui um rapaz aqui, um hebreu, israelita, que ele interpretou o meu sonho. E do jeito que ele falou, aconteceu. Do jeito, até o dia, até a hora, tudo certo. Aí Faraó mandou chamar José. Aí José ficou feliz, porque agora estava sendo celebrado, foi lá, cortou o cabelo, fez a barba, acertou e foi lá. Até o Faraó. Faraó então tem essa conversa com ele e pergunta para ele: você pode interpretar o meu sonho? Ele diz: olha, tem um Deus que ele revela todos os mistérios. É o Deus de Israel, é o nosso Deus. E Faraó então conta o sonho para José, conta o sonho das vacas gordas, das vacas magras, que as magras comem as vacas gordas, continuam magras. Aí José diz para ele assim: olha, esse sonho não é outra coisa. Nós vamos ter aqui 7 anos de prosperidade. Vai ser muito bom. A colheita vai ser boa.
Mas logo após, vai vir 7 anos de fome, de miséria, de escassez, e não é só aqui não, é no mundo todo. E aí o faraó pergunta para ele, e aí o que é que nós temos que fazer? Ele diz, olha, o jeito de vocês pegar esses celeiros menores, transformar em celeiros maiores, e vocês então vão armazenar bastante, e etc, etc, etc. Aí o faraó olha para ele e diz assim, olha, você é a pessoa para tomar conta disso aí. Pegou o seu anel, colocou no dedo de Jacó, e disse, Jacó, agora você é governador, José. Governador do Egito. Nem existia esse cara. Foi criado. Deus, quando Ele quer te exaltar, quando Ele quer nos abençoar, Ele até cria coisas que não existem. Nem existia esse negócio de governador do Egito, mas agora é criado um cargo de governador e diz, você vai mandar no Egito, você só vai ser menor do que eu. Depois de mim, você manda de tudo e faz do jeito que você quiser. Olha aí como Deus fez com o pequeno sonhador. Sabe quanto tempo tinha se passado, irmãos? 13 anos. José ficou 13 anos como escravo. É muito tempo. José podia ter fragilizado na sua fé. José poderia ter esquecido esse negócio de sonho. José poderia ter dito, rapaz, já passou tanto tempo, eu já estou aqui há 3 anos, 4 anos, 5 anos se passaram, 6 anos, Deus se esqueceu de mim. Nada disso. José continuou confiando e crendo em Deus em meio à dificuldade. Então não importa a crise que você passa, a dificuldade, você tem que ter raízes fortes na sua fé, na sua crença, porque se você não lutar pelo que você acredita, se você não lutar pelo seu sonho, ninguém vai lutar por você. Não se iluda, nem seu amigo, nem seu irmão, nem seu colega, ninguém vai lutar pelo seu sonho. É você e Deus. Você que tem que acreditar, você que tem que lutar. É assim que funcionam as coisas. E aí José então passou os 13 anos, agora ele se vê dentro daquele sonho que Deus dava a ele sendo realizado e concluído. Aleluia. E aí a fome começa a apertar em todas as nações. E aí quem é que vai ao Egito em busca de comida para fugir da fome? Os irmãos de José. Os irmãos de José não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E José então se segura para não chorar, depois vai chorar escondido, mas ele não carregou com ele, isso é importante, não carregou traumas, não ficou decepcionado, não carregou angústias, nem ódio no seu coração, nem mesmo desejo de vingança. Sabe, irmão, isso é importante. Você poder colocar sua cabeça no travesseiro e dormir sossegado, você está guardando água, ódio, rancor, ressentimento de quem quer que seja. Porque se você guarda ódio de alguém que lhe feriu, que fez o mal para a sua vida, é como se você estivesse tomando um copo de veneno, pensando que o outro vai morrer. É você que vai se consumindo todos os dias. Você tem que se libertar desse sentimento, perdoar essa pessoa e viver a sua vida. Aí um dia desse alguém perguntou assim, mas pastor, uma pessoa tentou contra a minha vida, fez um mal tremendo, eu vou perdoar essa pessoa, mas aí para me perdoar essa pessoa, eu tenho que conviver com essa pessoa, abraçar essa pessoa, beijar essa pessoa, sentar com essa pessoa. Eu disse, não. Aí alguém diz assim, não, então você não perdoa porque você não fala, não convive, nada disso. Você pode perdoar quem te maltratou, você pode perdoar quem quis o teu mal, mas você não é obrigado a conviver com gente perigosa. Você perdoou, você lá e eu aqui. É assim que é o negócio. Entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não está guardando mal nem um pouco, mas você vai ficar onde uma pessoa que você sabe que muitas das vezes não muda, você mudou, você sarou, você perdoou, mas você não sabe o que tem na cabeça da outra pessoa. Não é verdade? Então, Jesus perdoou todo mundo, mas ele convivia com os fariseus, Jesus convivia com as pessoas que iam mal dele. Jesus chamava raça de víbora, vocês são raça de víbora, e não sei o que e tal, mas Jesus perdoava todos eles, mas Jesus não convivia com eles.
Paulo teve um que dizia ser amigo dele, que eu não lembro mais ou menos o nome dele, sei que tinha marcado ele, não lembro o nome dele. Ele escreve para Timóteo, olha Timóteo, cuidado, porque essa pessoa me fez muito danos, muito mal na minha caminhada, tenha muito cuidado com essa pessoa. Paulo não guardava mágoa, não ódio, perdoou, mas ele não queria conviver. Então assim que é o negócio. Já José não era irmão dele. José perdoou, aí José mandou colocar ali, parece que foi uma taça de ouro, ou foi de prata, dentro da bagagem deles. Aí mandou o soldado fazer a inspeção lá, aí pegaram eles, prenderam, disseram, olha, vai ficar aqui, vocês, quem é esse menino? Aí tinha nascido Benjamim, que era exatamente agora o filho mais novo de Jacó, que trouxe alegria, alegria e paz a Jacó, mas Jacó não esquecia de José, não esquecia. E aí ele disse assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, vai ficar aqui preso aqui o Benjamim, esse irmão mais novo de vocês vão voltar com as coisas lá para a casa dos pais de vocês. E aí, o irmão mais velho se lembrou de José e disse, não posso fazer isso, eu vou ficar no lugar dele, porque se esse meu irmãozinho não voltar, Jacó, nosso pai, não vai suportar, e ele vai morrer. Aí José entendeu que eles tinham aprendido a lição. Na segunda vez que eles voltaram, José se revelou a eles e mandou chamar seu pai. Mas é interessante que a palavra de Deus vai concluir. Diz assim, quando José abençoa Jacó, ele diz, olha, Jacó abençoa José, será um ramo frutífero, junto à fonte. Primeiro, a fonte da nossa força, da nossa fé, do nosso vigor, da nossa esperança é Deus. Não é sistema, não é pessoa, não é Deus. Se você acredita em Deus, se você ora, seja qual for a sua religião, mas existe um Deus soberano, que é o Criador dos céus e da terra. Se você coloca a sua fé, a sua confiança nele, você está na fonte. E aí você será um ramo frutífero. Mas será que nós temos frutificado? Quais têm sido nossos frutos na nossa casa, no nosso local de trabalho, aonde nós vivemos? Quais têm sido os nossos frutos? Porque tem pessoas que só têm frutos ruins, né? Tem gente que aonde chega o ambiente muda. É fofoca, é mentira, é disse-me-disse, puxa para lá, puxa para cá. Tem gente que quando a gente encontra, a gente até fica ruim, que é só palavras negativas. Não sai uma palavra boa, de otimismo, de esperança, só palavra negativa. Isso são sementes que a pessoa vai plantando e que vai colher. Nós temos que ser um ramo frutífero de frutos bons. Nossos frutos têm que ser de paz, de amor, de alegria, de motivação, de esperança. Mas ele demais, olha, ele vai jogar os ramos dele por cima dos muros, ou seja, os muros não vão impedir José de ser uma bênção. Os inimigos, as dificuldades, ele ser vendido como escravo, as lutas, as provas são muros. Quantos muros surgem em nossas vidas para nós não irmos à frente, não irmos adiante, que querem nos desestimular a desistir, a não continuar, a não acreditar. São muros que surgem, mas quando você está ligado na fonte, você passa por cima dos muros. Aleluia. E José ia dar esse fruto não só passando por cima dos muros da dificuldade, mas os muros também representavam os limites, né, lá daquela cidade, e ele iria alcançar outras nações. José seria uma bênção para o mundo inteiro. O mundo daquela época se alimentou exatamente do trabalho, da atividade, da bênção de José como governador do Egito. Então nós, como seres humanos, como pessoas, a cada dia nós temos que tentar impulsar, melhorar como pessoa, como cidadão, ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, e assim plantando sementes, sendo frutos de bênção. E como cristãos nós devemos cada dia melhorar mais. Desse mundo que nós vivemos, de tanta tribulação, tanta luta, tanta prova, tantas coisas, precisamos nos tornar pessoas melhores. Plantar bons frutos, sermos essa
fonte, estamos na fonte que é Deus, nós temos esse ramo frutífero e sermos bênção aonde nós formos, aonde nós estivermos. Amém? E nesta manhã eu quero declarar que você seja um ramo frutífero. Amém. Na sua casa, na sua família, nessa empresa, aonde você for, você seja bênção em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você, eu quero orar por nossos irmãos. Você não vai para lugar nenhum. Você tem que crer. Você pode romper com uma história na sua vida e começar uma nova história. Não existe esse negócio, porque eu nasci pobre, numa família pobre, aí você cansou de assistir aquele desenho, né? Como é aquele desenho? Ô vida, ô tristeza, ô vida. Eu assisti quando era pequena aquele desenhozinho. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Já que você estava falando lá na igreja, que eu já me considero um vencedor. Né? Você me vê assim, bonito, novo, né? Chegando nos 50. Né? Bonito, novo, nasci nu e hoje eu estou vestido. Eu me considero um vencedor. Sabe por quê? Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Meu pai foi assassinado por um vizinho invejoso. Eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe, ela teve que trabalhar muito, viu? Para criar 8 filhos. Não foi 2, não foi 8. Naquela época, meu pai era muito fazer menino. Se ele não tivesse partido, ele ia ser 18. Era tipo a fazenda da irmã Flávia, né? Era boa, assim, ali da lá, tem mais um bichinho lá. Só jumento já deu 8 cabeças de jumento. Então, irmãos, minha mãe mudou muito. Você não imagina o que é uma pessoa ser analfabeta, agora você vê viúva, sem emprego, para criar 8 filhos, tendo que trabalhar cedo. Só na empresa Boa Esperança ela trabalhou 18 anos. Nessa mesma empresa eu trabalhei. Então eu tinha tudo para dizer assim que eu ia me envolver com droga, ser gente do mal. Já tinha aquela gangue tal de gangue da bota preta. Quem lembra? Cadê os homens que eram da gangue? Os homens que eram da gangue? Ninguém era da gangue não, da bota preta? Tem uma coisa ali que tem cara que era de gangue. Essa antiga, né? A gangue da bota preta. Mas aí eu não me envolvi nada disso, irmãos. Eu via na minha mãe o sofrimento e o trabalho. Eu determinei comigo mesmo, eu vou ser alguém para ajudar minha mãe. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Ajudei minha mãe a construir a casa dela, cuidei da minha mãe, até quando Deus resolveu levar ela com 78 anos de idade. 78. Todo final de semana, eu ia buscar minha mãezinha, levava ela para minha casa e levava ela para passear. Não era vez em quando, não, era todo final de semana. Quando ela adoeceu, eu disse para minha irmã, eu vou mandar fazer um quarto lá. Eu morava no apartamento, saí do apartamento, comprei uma casa, condomínio em Franca. Minha filha comprou uma casa lá depois, vou mandar fazer uma suíte aqui para minha mãe, que eu quero para ela morar comigo, eu quero cuidar da minha mãe até o último que ela cuidar. Irmãos, quando você honra seu pai, a sua mãe, Deus abençoe a tua vida. Você quer ser feliz na sua vida? Cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Você pode até dizer assim, uma vez eu fiz, mas minha mãe nunca foi uma boa mãe para mim. A promessa não é para você. A promessa de Deus é para você. Faça diferente. Ame sua mãe, cuide da sua mãe. Porque não existe tesouro mais importante nessa vida do que você ter a sua mãe. Não existe riqueza melhor do que você poder tomar um café com a sua mãe. E toda vez que eu saía do trabalho, eu trabalhava lá no corpo de bombeiro. Eu era o primeiro tenente de bombeiro. Eu vinha de lá, passava de alguém e passava para tomar um café com ela. Levava um bolo, né? Quando não ia, eu ligava: mãe, como é que a senhora está aí? Está tudo bem? Entendeu? Minha mãe foi o primeiro membro da nossa igreja. Então foi uma pessoa que me incentivou pelo seu caráter, pelo seu trabalho. Mas eu procurei ir no rumo certo. Eu rompi com aquela história de porque eu nasci pobre, vou morrer pobre, e aqui no meio de uma favela eu vou virar traficante, não sei o que. Nada disso.
Você pode romper uma história da sua vida, começar uma nova história, e ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa bem-sucedida, prosperar, ser muito abençoado, muito abençoada. Você pode fazer isso, se você acredita em Deus. Olha para José. Você viveu uma situação pior do que José? Eu não vi. Você tinha que passar 13 anos como escravo. Só quem já foi escravo é que sabe o que é chicotada. Não é brincadeira não. Então, José acreditou no sonho dele, ele acreditou em Deus. E a vida dele mudou. Deus cumpriu nele o propósito. E no tempo tem que Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui por acaso. Deus tem propósito na tua vida e a tua história pode se tornar uma história diferente. Você pode ser esse ramo que vai estender, né, seus galhos por cima do muro, alcançar vidas, alcançar pessoas, ajudar a tua casa, abençoar a sua família, vidas. Mas então somente você crê, você seguir o seu sonho. Mas na primeira porrada que você levanta, não, você levanta, sacando com ele, vai em frente. Porque grandes coisas Deus faz na vida daquele que crê. Amém? Amém. Esse casal está aqui, eles representam essa empresa. Você é essa família também. Você é como se você sabe, você fosse esses ramos que dão frutos. E eu quero nessa manhã trazer uma palavra de profeta para abençoar esse casal e assim essa empresa prosperar e a sua vida também em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu peço que você estenda suas mãos para cá primeiramente. Você levante. Vai, duas mãos assim. Querido Deus, aqui estão os teus filhos. Assim como o Senhor deu sonho a José, o Senhor deu sonho ao nosso irmão Cícero. Primeiro o Senhor sonhou e só deu a ele o sonho da Alzheimer. Foram anos sonhando, de lutas, de dificuldades, de prova. Mas hoje o teu filho já pode se considerar um vencedor. Porque através dele famílias estão sendo alcançadas, estão sendo abençoadas. Pai, mãe, família está podendo colocar o seu pão na mesa. Por causa desse sonho que começou lá atrás. E aqui está a sua esposa, a sua companheira. E Deus, nesse momento eu quero profetizar a bênção na vida deles. Bênção de cura, bênção de libertação e a vitória. Que todas as correntes, todas as amarras que tentam, Senhor, amarrar essa empresa, dificultar o progresso, caia por terra em nome de Jesus. E na autoridade do teu nome eu profetizo que esse vai ser um tempo de prosperidade. Um tempo de riqueza nessa empresa, de prosperidade, para a honra, glória e louvor do teu nome. Deus, em nome de Jesus, esse nome tem poder, e eu quero declarar bênção nessa família, bênção nessa empresa e na vida dos teus filhos. E assim eu quero estender essas bênçãos na vida de todos os colaboradores nessa manhã. Que cada família seja alcançada. Ó Deus, que o Senhor quer operar cura para quem precisa da cura, libertação, e assim milagre financeiro, de prosperidade, de crescimento. Meu Senhor da glória, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção na vida de todos quantos estão aqui, e aqueles que não puderam vir, mas que fazem parte dessa família, desse sonho do irmão Cícero, desse projeto. Nós rompemos agora com toda dificuldade, com todo atraso. E nós profetizamos tempo de prosperidade nesse lugar, sobre a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito forte para Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu disse a Abraão assim: Abraão, seja uma bênção. Seja você uma bênção. Amém? Em nome de Jesus, irmão, seja uma bênção. Deus abençoe. Muito obrigado. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero vestir as roupas da santidade.
Glória a Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com a misericórdia, vem me envolver, tua face quero vestir as roupas da santidade. De várias formas. Por mais que a passagem, por mais que a história seja a mesma, né, que o pastor acabou de ministrar, a gente vai ler 3 versículos, mas eu creio que o Senhor, Ele tem a sua forma de falar, de se manifestar, de responder, de trazer respostas aos nossos corações. Amém? Amém. Então, eu vou ler lá no livro de Gênesis 41, primeiramente no versículo 16, que diz assim: Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aí nós vamos lá para os versículos 39 e 40, e diz assim: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber de tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, o tema que Deus colocou no meu coração essa manhã é sonhos que se conectam. Como o pastor acabou de... Vou descer aqui, ficar mais pertinho de vocês. Como o pastor acabou de ministrar, ele falou sobre sonhos, né? Contextualizou a história de José, e ele também era conhecido como um sonhador. E como o pastor ainda há pouco falou, antes mesmo dessa empresa nascer, ela nasceu primeiro através de um sonho. Foi no coração do seu Cícero, e hoje ela se tornou real, né? Então eu queria te fazer uma pergunta essa manhã. O que tem te movido? Não é preciso você responder, faça só uma reflexão. O que tem te movido a chegar em determinados lugares, a te relacionar com determinadas pessoas? O que tem te movido? Então essa reflexão é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, né? O que tem movido as nossas vidas? E ontem de manhã, por incrível que pareça, Deus, antes mesmo de saber que me daria essa oportunidade, Deus desde ontem pela manhã já me falava sobre isso, sobre os sonhos. E eu ouvi uma pessoa falando, ela dizia assim, que quando a gente para de sonhar, a gente para de viver, né? Então isso significa que nós somos movidos por algo, nós somos movidos por sonhos, nós somos movidos por aquilo que a gente um dia idealizou, um dia sonhou, né? E hoje eu sou testemunho vivo de muitos sonhos e de muitas coisas que o Senhor já concretizou na minha vida. E para mim estar aqui, e para isso ter acontecido, Deus moveu outras pessoas, outros lugares, né? Então eu consegui, se eu cheguei até aqui, sou a Ellen quem sou, porque foi justamente por conta dessas conexões que foram geradas, né? Então José, como a história contou, o pastor narrou aqui, José foi um jovem, né, que passou por muitos processos, né? Ele foi humilhado, ele foi ali preso, ficou preso por muito tempo, mas tudo aquilo era para que se cumprisse um propósito. Então eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E a gente vai passar por muitas coisas. Talvez se a gente soubesse lá no final o que iria acontecer, nós desistiríamos dos nossos sonhos.
Porque para sonhos ser concretizados, a gente tem que passar por processos. E nem sempre eles são momentos felizes, são coisas boas, não. A gente vai passar sim por momentos de dores, a gente vai passar sim por momentos de frustrações, mas isso não é para que a gente se desanime, não é para que a gente se paralise, mas para que a gente venha alavancar cada vez mais, para que a gente venha crescer, porque a gente cresce sim no vale, a gente cresce sim no deserto. E muitas das vezes Deus te coloca lá justamente para isso, para que haja um crescimento, para você ter um testemunho para contar. Porque seria muito fácil se eu nascesse, crescesse, idealizando algo e já fizesse, o que eu iria contar? Eu não teria uma história para contar. Então tudo isso, algumas vezes a gente tende até a se entristecer, a se frustrar. Então quando acontece isso, as pessoas param de sonhar e com isso também elas param de viver. Mas eu queria te dizer nessa manhã que nós temos um Deus que segura pela nossa mão e que está conosco em todos os momentos, dia após dia. Então você ter chegado até aqui não foi por um acaso. Como eu disse, Deus, Ele une propósito. Então Deus, com certeza, Ele te conectou. Se você tem sonhos, Deus te conectou a outros sonhos. E se hoje nós estamos aqui é para isso, para que a gente venha somar, para que algo aconteça. Então, seu Cícero idealizou a empresa Onzielo, mas ele não ia, jamais ele iria conseguir concretizar esse sonho dele sozinho. Então, cada pessoa aqui representa um tijolinho dessa construção, E todos têm a sua importância, de quem está lá na limpeza até o professor. Todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. Ninguém é mais e ninguém é menos. Todos têm o seu valor. Todos têm uma habilidade, todos têm um dom. Deus nos constituiu assim, de dons, de habilidades. Então todos, perante Deus, Deus nos olha de uma forma só. A gente conta nossas limitações, a gente costuma olhar para o outro, a gente costuma fazer um pré-julgamento, a gente acha muitas das vezes que nós somos melhores ou maiores, mas não. Aos olhos do nosso Pai, todos nós somos iguais. Vocês viram que na história que foi narrada, quando o pai fez essa predileção por esse filho, vocês viram que foi gerado toda uma confusão, uma contenda. E dali foi colocada a inveja, foi plantada a inveja no coração dos outros irmãos, até quando ele deu aquela túnica, aí mesmo que a inveja aumentou, E quando ele começou a sonhar, eles achavam que ele estava sonhando porque ele queria ser maior do que eles. Então teve toda uma contextualização e toda uma interpretação errada, E por isso eles ali odiaram ele, jogaram ele naquela cisterna, ele passou por todo aquele processo, E trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa humanidade, para o que nós somos hoje, não é diferente. Quantas histórias de José se repetem no mundo atual? Quantas pessoas a gente tenta ajudar, quantas pessoas a gente tenta, às vezes a gente consegue ver o valor dela mais que ela mesma. E hoje nós, enquanto líderes, enquanto gestores, trazendo para a empresa, a gente tenta fazer isso. Alavancar, a gente tenta ver os valores, a gente tenta... Às vezes a pessoa não consegue enxergar, mas a gente tenta todos os dias fazer isso, com que as pessoas se percebam, com que elas vejam... Eu quero trazer essa reflexão porque quando o pastor ele trouxe sobre a história de José, ele trouxe algo que foi muito importante. Ele falou que José, ele era um fruto frutífero. E eu tenho certeza que todos nós somos boas sementes, somos frutos frutíferos. Nós precisamos fazer florescer. E aí eu sei e entendo que Deus ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Crendo você ou não, mas o caminho ele vai seguir, ele vai ser construído. E aí pode passar os percalços, assim como saiu na história de José, os caminhos, os 13 anos de escravidão. Mas se existe um propósito ali predefinido, muito provavelmente o agir de Deus ele vai acontecer em nossas vidas. E aí muito foi falado de sonho também, sobre quanto a gente sonha, aquilo que a gente constrói, o sonho que a gente está ajudando a construir. Mas é algo importante para que a gente possa florescer, para que a gente possa continuar crescendo. É entender que quando a gente tem esse propósito, quando a gente entende que nós somos essa boa semente, Deus ele vai fazer o agir dele em nossas vidas. Então que nós possamos continuar crendo e acreditando que nós somos solos férteis. E aí, para finalizar, eu queria compartilhar um ensinamento que diz assim,
que nós somos pessoas e somos feitos para abençoar a vida de outras pessoas. A nossa boca, ela foi criada para abençoar a vida de outras pessoas. Existe uma passagem que diz que com a tua mão direita tu abençoa, com a tua mão esquerda tu profetiza riqueza. Sabiam dessa? A tua mão esquerda foi feita para profetizar riqueza e a tua mão direita para abençoar. Mas hoje eu queria que tu te levantasse aí, ficasse de pé. E aí eu queria encerrar esse momento agradecendo a Deus. E aí eu queria te convidar para agradecer, dizer assim: Deus, muito obrigado. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Esse sentimento de gratidão é quando a gente faz lembrar ao nosso Deus o quanto nós somos agraciados pelo dom da vida, pela sua misericórdia. Ele se alegra, porque meio diante de tanta correria do nosso dia a dia, para quem pegou o ônibus, para quem acordou cedo, para quem enfrentou um turbilhão de coisas para chegar até aqui, muitas vezes a gente levanta em cima da hora e diz: meu Deus, eu estou sem tempo. E a gente esquece de agradecer pela noite dormida, independente da quantidade de sono, mas o fato da gente ter acordado significa que Ele teve misericórdia das nossas vidas. E aí, eu queria que você olhasse para o seu colega do lado e dissesse assim para ele: você é um fruto frutífero. Você é um fruto frutífero. As nossas palavras, a nossa boca, ela foi feita para abençoar. E aí, se você hoje entende isso e utiliza isso para abençoar a vida do teu próximo, para abençoar a vida do teu colega, com certeza, essa terra fértil, onde nós fomos germinados, onde nós fomos plantados dentro dessa empresa, que nós possamos utilizar cada vez mais palavras de bênçãos, palavras edificantes na vida do nosso próximo, na vida do nosso colega de trabalho. Com certeza o agir de Deus ele vai acontecer no nosso dia a dia. Teremos dias de paz, teremos dias de harmonia e dias melhores. Então recebam, e eu gostaria que todos vocês lessem comigo esse versículo que está aqui à tela, que está lá em Abacuque 3, 17, 19. Vamos lá? Mesmo não florescendo a videira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a colheita de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Palmas para Jesus. E aí, quantos estão com a gente para fazer a diferença no Instituto 11 Elo nesse semestre 2025.2? E o tema dessa mensagem é gratidão na tempestade, firmes com fé e unidade. Esse texto ele foi escrito por um profeta que vivia dias difíceis. Nada iam bem, colheitas falhando, animais escassos, cenário desolador. Ainda assim, ele escolhe agradecer. Isso nos ensina que a gratidão não é sobre circunstâncias favoráveis, mas sobre confiar que Deus é maior que elas. Assim como Abacuque, nós também podemos olhar ao nosso redor e perceber dificuldades, mas também ver milagres. O pão de cada dia, a saúde, a família, o nosso trabalho e principalmente as pessoas ao nosso lado. Hoje, como empresa, enfrentamos tempos difíceis que exigem fé, resiliência e união. E rapidinho aqui para vocês, durante também esse semestre eu precisei também ser uma pessoa muito mais forte do que eu era, né? Porque bem no início, lá entre fevereiro a março, a gente acabou descobrindo que meu pai estava com câncer no estômago. E mesmo assim eu me coloquei à disposição. Eu disse: Senhor, que nada venha também tirar os meus sonhos, o meu propósito.
E eu confio em Ti, eu confio que o Senhor está conosco e que nos dará a vitória. E compartilhei com algumas pessoas mais perto, né? Para alguns colaboradores também. Agradeço imensamente ao seu Cícero, a dona Fran, por alguns momentos que eu precisei me ausentar. E por muitos outros momentos que eles estavam lá comigo, levando meu pai comigo para o hospital. E eles sabem, né, dessa luta muito mais de perto. Mas eu também lembrei de algo que eu tinha pedido para Deus, né? E quando isso aconteceu, Ele também me lembrou um pouco das orações que eu tenho com Ele. Eu me achava uma pessoa assim muito charona da sua... muito fraca assim para as coisas em relação à família. Tudo me doía muito, eu sentia muito e muito mesmo. Não sei se eu deixei isso transparecer na empresa esse tempo, né? Mas muitas das vezes eu chorei lá com o psicólogo e tá tudo bem, afinal eu sou uma ser humana, né? E aí, em uma das orações, antes de saber o que iria acontecer com meu pai, eu pedi para Deus, eu disse: Senhor, eu quero ser uma pessoa mais forte, não importa o que vier na minha família, que eu seja um ponto de apoio, de equilíbrio, como eu acredito que eu tenho sido. E aí, quando me veio esse diagnóstico, gente, eu vi assim o quanto que o Senhor me deu força, maturidade e me deu calmaria. E eu disse: isso não é de mim mesmo, isso é de Deus. Tanto que eu estive à frente de praticamente tudo, da conversa com os médicos. Primeira vez que eu entreguei meu pai no centro cirúrgico, eu acabei de chorar. E foi o dia que não deu certo a cirurgia. E eu agradeci muito a Deus, porque eu estava assim com um sentimento. E ao final eu saí louvando a Deus, levando meu pai para casa. E, enfim, deu tudo certo o processo cirúrgico do meu pai. Meu pai se recuperou muito bem, louvado seja Deus por isso. E eu louvo a Deus por toda essa situação que a gente passou, que a gente tem passado, que meu pai ainda está lá na minha casa comigo. Mas diante de tudo isso também eu vi tanta coisa boa, tantas pessoas ajudando, meu pai comigo, minha mãe também, que já estão há mais de meses lá em casa. E de todos os dias poder acordar e tomar café com os meus pais, para mim é uma honra, para mim é assim, uma alegria gigantesca, né? Como o pastor trouxe aqui a palavra, que a nossa família é o nosso maior bem. Então, eu quero dizer diretamente aos corações dos nossos senhores, seu Cícero, dona Fran, que nós temos visto todo o esforço que vocês têm feito pela instituição Onzielo. Nós temos visto todas as lutas, todas as batalhas diárias. Nós temos visto principalmente o amor que o seu Cícero tem pela empresa, tem por cada um dos colaboradores. Tenho visto a angústia que ele fica quando chega um dia da data do pagamento e a gente ainda não está lá com o valor para fazer. E sabemos, né, que não tem sido manter uma empresa firme em meio aos ventos contrários. Mas vocês não estão sozinhos. Deus está nesse barco desde o início e nós também estamos com vocês. Nesse vídeo, eu pensei em trazer algo que mostrasse ao seu Cícero, a dona Fran, o quanto que vocês não estão sozinhos, o quanto que nós, equipe, estamos aqui para caminhar com vocês. Eu me coloco à disposição, como sempre me coloquei. E nesse vídeo eu queria que cada colaborador trouxesse uma fala de: eu estou contigo, vai dar tudo certo, estamos aqui, vai acontecer. Mas eu não tive esse tempo. Então, com isso, eu quero que a gente possa se levantar. Por favor. E o que nós iremos falar é: a frase é, não anotei nada, não me de Deus. Eu assumo o compromisso de fazer a diferença. A primeira parte é essa, vamos lá. Eu assumo o compromisso de fazer a diferença.